Esta é a história do dia da Rádio Observador. A poderosa Dana, que semeou a morte em Valência. En cuestión de minutos, visto y no visto, era imposible acceder a ninguna otra calle. El agua ya enseguida pasó tobillos, rodillas, intentamos mover contenedores, intentamos salvar coches, pero imposible. Y prácticamente hasta la 1:30 de la mañana no se fue el agua, desde las 8 que empezó a desbordarse y acceder poco a poco, pero cuando llegó aquí fue incrível. Sheila Maria Sanches vive perto de Albal, Valência, em Espanha. É uma das zonas mais afetadas por um fenómeno meteorológico extremo chamado Dana, ou gota fria. Durante horas a fio, uma chuva diluviana alagou bairros, estradas, casas. Há dezenas de mortos e desaparecidos. Esta poderá ser a pior tempestade desde os anos 80 do século passado em Espanha. A água subiu de forma tão rápida e intensa que milhares ficaram presos e os carros foram arrastados como se fossem barcos de papel. Os alertas falharam? Que fenómeno é este? E será que pode chegar cá? É sobre isto que vou conversar com o climatologista Carlos da Câmara, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de quinta-feira, 31 de outubro. Bem-vindo, professor Carlos da Câmara. É com todo o gosto que mais uma vez estou a falar aqui para a Rádio Observador. É isso, professor. É sempre bom recebê-lo aqui na história do dia, mas quase sempre as nossas conversas são motivadas por desgraças. Fica aqui já essa nota. Estas nossas conversas sobre estas catástrofes, estas desgraças, estão cada vez mais frequentes, não estão? É verdade. De facto, os meios de comunicação e por razões, não é, que se prendem, não é, com os interesses da população em geral, só se lembram de que há meteorologia quando há desgraças. Porque quando está a bom tempo, as pessoas acham que é normal e toda a gente se esquece, não é, de que existe meteorologia. Ora, o que acontece é que as alterações climáticas, como já o disse e repisei aqui muitas vezes, é verdade. Levam a que haja mais fenómenos extremos, portanto em quantidade, mais intensos e mais extensos em território. Portanto, é natural que as chamadas para um climatologista aumentem, não é, com uma certa regularidade ao longo dos anos. E professor, afinal de contas, o que é isto de ou uma dana, eu nem sei se é masculino, se é feminino, ou uma gota fria? É sobre estes fenómenos que vamos conversar hoje. Ora bem, a primeira coisa, antes de explicar o que é importante dizer que as danas sempre existiram e sempre continuarão a existir. E, portanto, não é nada de extraordinário. Felizmente acontecem de forma espaçada. Onde as alterações climáticas intervêm é que a sua frequência poderá vir a aumentar. Portanto, é importante perceber que é um fenómeno que é conhecido. Há muitos anos chamava-se gota fria, já vou explicar porquê, e DANA é um acrónimo espanhol, é feminino que vem de depressão, é uma depressão aislada em nível alto, ou seja, é uma depressão isolada num nível alto da atmosfera. Parece um palavrão complicado, mas não é. Portanto, a ideia é esta. Nos altos níveis da atmosfera há aquilo que se chama ondas. Portanto, no fundo, tal como há ondas do mar, portanto, há ondas na atmosfera. O problema de explicar ondas da atmosfera a humanos é tão complicado como explicar o que são ondas do mar a peixe, não é? Como nós vivemos dentro do fluido, não é? É difícil explicar o que é uma onda. Não as vemos, mas sentimos-las, não é? Sentimos, sobretudo, os seus efeitos. E o que acontece é que às vezes essas ondas, portanto agora está a imaginar, mesmo desenhar num papel umas ondas, não é? Como sendo uma série de cristas e de vales, muitas vezes acontece que um desses vales, portanto onde a onda vem para baixo, acaba por se afastar, digamos, da onda e acaba por fazer uma espécie de um remoinho separado. E por isso é que nós chamamos uma gota, mas é uma gota com milhares de quilómetros, não é? Portanto, é uma gota no sentido de quando um meteorologista olha para um mapa, vê que há uma região mais ou menos circular
eu até lhe digo o tamanho, mais ou menos o tamanho da Península Ibérica, está a ver, que está Sim. isolado do resto, mais frio do que o resto. E também é um palavrão que nós utilizamos em meteorologia que se chama barotrópico. Barotrópico quer dizer que tem uma estrutura vertical e está parado no mesmo lugar. E, portanto, o que acontece é que não sai dali. E tudo o que não sai de um determinado sítio leva a que haja extremos. Portanto, é sempre o que acontece, não é? Portanto, no fim de contas, ainda há uns dias, quando se estava a falar dos furacões que assolavam os Estados Unidos, um dos problemas que havia é que se um furacão fica parado, os destroços, os prejuízos são muitíssimo maiores, porque ele está sempre... Aqui é exatamente o mesmo. Portanto, e esse foi um problema, neste caso, de que vamos falar de Valência. Ou seja, foi o facto da tempestade ficar quase no mesmo sítio durante longuíssimas horas. Exatamente. Ora bem, também, curiosamente, não é? Estes bicharocos, não é? Portanto, no fundo, porque é que eles ficam sempre no mesmo sítio? Por razões que têm a ver com a própria dinâmica da atmosfera, que é um bocadinho complicado de explicar aqui, mas são aquilo que nós chamamos estruturas robustas, que aguentam as perturbações. Portanto, no fundo, é imaginar que tem uma espécie de um remoinho e depois a seguir vai lá com a mão e tenta, não é? Portanto, perturbar um bocadinho. E ele perturba-se, mas depois volta outra vez ao mesmo sítio. Portanto, isso são as chamadas estruturas robustas, têm uma razão dinâmica muito interessante, que por acaso teve a ver com o tema do meu doutoramento, não é? Portanto, o meu doutoramento em 91, há muitos anos, foi sobre aquilo que se chama um fenómeno de bloqueio. E o fenómeno de bloqueio também, não vou ser ultra rigoroso, mas a ideia não está muito longe da verdade, tem uma gota fria a sul e uma gota quente a norte. A gota e fica parado no mesmo sítio durante muito tempo. E é normalmente responsável por secas, é responsável por ondas de calor e, portanto, no fundo, ele vai fazer extremos a norte e extremos a sul. Estas danas acaba por ser a parte, digamos, sul desses bloqueios, mas sem a parte norte. Mas também são estruturas robustas. Também, curiosamente, porque às vezes estas coisas acontecem, a tradição dos bloqueios, eu trouxe-a dos Estados Unidos para aqui. Um dos meus colegas, que foi o meu primeiro aluno, o Ricardo Trigo, fez o doutoramento em bloqueios, e um aluno dele fez um doutoramento em bloqueios. E, sobretudo, também, não é sobretudo, mas também se debruçou sobre gotas frias. E ainda há bocadinho estava a olhar para os resultados da tese dele, e é muito interessante, porque onde é que se formam, sobretudo, gotas frias na Europa? No sueste de Espanha. Exatamente. Portanto, vai afetar toda a parte, desde Valência até Granada, tal e qual como se veio a verificar. Portanto, no fundo... Aí temos de falar da temperatura do mar Mediterrâneo, ou não? Exatamente. Portanto, no fim de contas, a gota fria, portanto, a tal estrutura circular fria, é em altitude, a quilómetros de altitude. Mas por baixo tem ar quente. Se reparar, o que acontece, ar quente é mais leve, ar frio é mais pesado. É por isso que os balões voam, não é? Ora, exatamente. Ora bem, o que é que acontece? Se tiver ar quente por baixo de ar frio, é igual a ter azeite por baixo de água. O que é que vai acontecer? Se tem azeite por baixo e água por cima, imediatamente o azeite vai para cima, criando-se movimentos verticais muitíssimo violentos. Esses movimentos verticais vão provocar chuvas muito, muito intensas. E quando eu digo muito intensas, eu estava a olhar agora para os mapas, houve regiões em Espanha, perto de Valência, onde choveram 480 milímetros, qualquer coisa deste género. 480 milímetros são 480 litros de água em cada metro quadrado. Está a imaginar o que é um quadradinho com 1 metro por 1 metro e a despejar lá 480, portanto 500 litros seriam 100 garrafões de água, não é? 480 são 90, não é? Portanto, não são 90, são mais, 98 para aí. E isso, portanto, veja o que é. E isso durante muito tempo, ou não? Muito, foi durante 24 horas, mas o problema é que continua lá, não é? E para amanhã continua-se a prever que vai... Exatamente é a resiliência destes sistemas, não é? Portanto, eles vão continuar num movimento lento de giratório, não é? Sem sair muito do sítio onde estão. E é por isso... E é por isso que assistimos ao grau de destruição e também de morte. Nós estamos a gravar esta conversa ao final da tarde de quarta-feira e o número de mortos já era superior a 70 no momento em que estamos a gravar esta conversa. É possível que, quando os nossos ouvintes estiverem a escutar a conversa com o professor Carlos da Câmara, este número, infelizmente, possa ter aumentado.
E tudo isto somado com a incapacidade de escoar toda esta água, leva-nos às imagens terríveis a que assistimos. Exatamente, porque no fundo também o que acontece é a rapidez com que se dá, com que vem a água, não é? Que é uma coisa que eu lembro-me há muitos anos, quando eu digo há muitos anos, para aí há 30 anos, que eu fui à Almeria por causa de um projeto. E, tal como em Valência, eu olhei para as pontes em Almeria e via uns canais brutalmente largos, não é? Mas com dezenas de metros de largura e um fiozinho de água no fundo. E eu disse, que estranho, porque é que é isto, não é? E depois, por acaso, nesse congresso, vi umas imagens de das cheias, tenho ideia que foi de 1957, julgo que foi esse o ano, em que os canais estavam completamente cheios, não é? Porque, na realidade, a quantidade de água acumulada é brutal. E depois ainda se vai agravar que, ao fim de 24 horas ou 48 horas, a Terra fica completamente saturada e, portanto, já não absorve mais água e, portanto, vem com isso, vem deslocamentos de terra, vem vagas, portanto, massas de água brutais, com os resultados, não é, que se está a ver, não é? Já regressamos à conversa com Carlos da Câmara, professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em Espanha, será que falharam os alarmes? O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com o professor Carlos da Câmara, climatologista. Professor, já nos explicou o fenómeno que está a semear, não há outra forma de dizer, morte e destruição em Espanha, sobretudo na zona de Valência, Barcelona. Ora, com o conhecimento que hoje temos, e já falou aí de ciência já produzida nesta área, com a tecnologia que dispomos, isto não era possível prever que ia acontecer? Ora bem, ainda é cedo para se apurar, não é, rigorosamente os factos, mas daquilo que eu pude saber, de facto, o IMET, portanto, o equivalente ao nosso IPMA em Espanha, difundiu um alerta vermelho, e, portanto, é o alerta mais elevado para a situação meteorológica em toda a parte sueste de Espanha, não é? Portanto, desde Valência até Granada. Já li algures que esse alerta terá pecado ligeiramente por tardio, no sentido que já se teria iniciado a precipitação. Mas aqui intervém um problema muito complicado, que qualquer pessoa que esteja ligada à previsão meteorológica operacional tem, que é, eu não posso estar a dar alertas, não é? Portanto, vermelhos com muita frequência, senão é a história do Pedro e o Lobo, não é? Portanto, não, exatamente. Depois ninguém, portanto, há sempre uma certa hesitação. Mas atenção, o alerta foi dado. Agora, o que eu acho que a sociedade ainda tem muito a fazer é em olear toda a cadeia de transmissão. Porque uma coisa é o meteorologista dar o alerta e depois no fundo, toda essa informação ir em cascata, ir acionar
todos os mecanismos de prevenção e todos os mecanismos de mitigação. E isso acaba sempre por demorar. Agora, eu acho que, também estou a falar um bocadinho em cima da hora, mas o número de mortos, se formos comparar, dada a gravidade, porque olhando para os mapas, a área afetada é enorme. Exato. E a área afetada com valores da ordem de 400 milímetros de chuva, os tais 400 litros por metro quadrado, é muito extensa. Portanto, no fundo, o que eu quero dizer é, se isto fosse num país do terceiro mundo, provavelmente as consequências seriam tremendas. Mas há aqui lições a aprender, como há sempre deste tipo de acontecimentos. Temos que perceber até que ponto é que as vítimas não estão em locais que estariam em leitos de cheia, que estariam... qual é o tipo de habitação que havia, qual é que era o tipo de estruturas, etc. Portanto, há muito a aprender com este tipo de extremos. E é importante sublinhar que este extremo é, tanto quanto me é dado saber, o maior de sempre em termos de depressões isoladas em níveis altos. Exatamente, não é? Portanto, estamos a falar, pelo menos desde os anos 80 do século passado, será este o pior ou será mesmo o pior de todos? Exatamente, portanto, ou seja, é muito difícil que fenómenos destes não tenham impactos, infelizmente, com perdas de vidas e de bens, o que levanta o problema habitual, que é as pessoas perceberem que a pergunta a fazer não é esta dana ocorreu por causa das alterações climáticas, é asneira dizer isto, da mesma maneira que é dizer o acidente ocorreu porque a curva estava mal desenhada. Não, a pergunta a fazer é, será que com curvas mal desenhadas a probabilidade de ser acidentes é maior? Então... E, portanto, a pergunta a fazer é, será que com as alterações climáticas este género de fenómenos é propiciado? E a resposta é sim. Exato. O óbvio sim. Professor, eu vou pegar... Deixou aí várias pontas nas quais eu queria pegar, vou aqui tentar organizar-me também nas perguntas. Vamos pegar nessa. Nós já falámos, aliás, começámos a conversa a falar sobre as alterações climáticas e o professor até já explicou aqui, noutros episódios da História do Dia, que a realidade que estamos a viver até está a ultrapassar as previsões dos modelos meteorológicos de há 20 ou 30 anos. Temos esta realidade, portanto, não há que enganar, temos maior ocorrência de fenómenos extremos. Isto, obviamente, como o professor estava a explicar, obriga a preparação, a prevenção. Nem sequer vamos falar dos sismos, até porque estamos na véspera do aniversário do terremoto de 1755. Estamos ou não estamos, e aqui uma pergunta mais centrada em Portugal, preparados para o que aí vem? Ora bem, temos que separar, digamos, os sismos das alterações climáticas, sim, claro. No sentido que os sismos, esses não são previsíveis, não é? Portanto, sabemos, não é, que irão ocorrer certamente e temos que ter, não é, portanto, as estruturas preparadas para um evento desses. No caso das alterações climáticas é um bocadinho diferente, ou digamos, é diferente do ponto de vista quantitativo, no sentido de que eu sou-lhe capaz de dar probabilidades. Ou seja, no fim de contas, é o mesmo que quando nós jogamos póquer, sabemos qual é a probabilidade de saírem ases ou outro tipo de combinações. Portanto, nós sabemos que a probabilidade de termos eventos extremos em determinadas regiões duplicou ou triplicou, portanto eram probabilidades muito pequenas, mas se ela duplicou ou triplicou, quer dizer que vão ocorrer duas vezes ou três vezes com maior frequência. E, portanto, nós temos que perceber que, como são exatamente esse tipo de extremos que levam a perdas de vidas e de bens, temos que fazer as contas, não é? Porque estas coisas implicam... Nós já fizemos essas contas, já foi feita alguma coisa por cá de relevo nesta área ou não? Vamos lá ver, eu acho que, de uma forma geral,
houve melhorias significativas, não é? E se reparar os impactos, eu não falo só em relação a Portugal, por exemplo, toda a forma como se está neste momento a encarar as cheias em Lisboa, o paradigma mudou, não é? Portanto, as pessoas perceberam que era preciso fazer mudanças estruturais que implicam investimentos, não é? Portanto, avultados, não é? Porquê? Porque se sabe que os períodos de retorno de cheias em Lisboa estão a aumentar. E, portanto, a probabilidade de eu ter uma cheia concorrente a uma maré cheia no Tejo, não é? Aumenta. E, portanto, a probabilidade de eu ter prejuízos decorrentes de uma cheia muito grave, não é? Portanto, é muitíssimo maior. E, portanto, começa as pessoas a equacionar que, de facto, vale a pena fazer mudanças estruturais. Relativamente, por exemplo, à seca no sul de Portugal, começa a ouvir-se vozes, não é? Portanto, e mesmo ações no sentido de mitigar os impactos. Ou seja, já ninguém duvida, não é, que a seca vai ser um problema. Portanto, eu acho que começa a haver, a nível português, a nível europeu, certamente, não é? Portanto, as pessoas começaram a perceber que as secas que afetaram a Europa há 3 anos, que levaram a baixas dos níveis dos rios do Reno e do Danúbio, com impactos tremendos ao nível da navegabilidade e com impactos na subida de preços, foi muito grande. E, portanto, isto, começam as pessoas a perceber e a acreditar suficientemente nos modelos dos climatologistas e utilizar esses números, não é, para poder fazer cálculos de risco e, portanto, no fundo, de prejuízos, portanto, e de investimentos para evitar esse prejuízo. Professor, vamos voltar aqui à questão do alarme. O professor estava a falar na hipótese de, com muitos alarmes, depois as pessoas, se calhar, ignoram os avisos. Deixa-me aqui fazer uma pergunta que, se calhar, é um pouco tonta, o professor me dirá, mas nós temos tido resultados bons quando ensinamos os miúdos mais pequeninos nas escolas prevenção rodoviária. Isso depois produz resultados mais tarde, isso está demonstrado. Devíamos pensar seriamente em ter uma educação para o clima, para começarmos a perceber melhor estes fenómenos, o que temos à nossa volta? Certamente, isso começa também já a ser feito. Não sei se lembra daquela história quando foi aquele tsunami muito grande na Indonésia, que houve um miúdo que, quando viu a água a recuar, alertou os pais, tinha aprendido na escola que um recuo súbito do mar antecedia um tsunami e que com isso alertou bastantes pessoas. Portanto, essa história, tanto quanto sei, foi verdadeira, mas em Portugal nós temos que, de facto, começar a ensinar, e já se começa, mas a ir a escolas. Eu ainda hoje fui desafiado a ir comentar a uma escola um programa de televisão relacionado com incêndios florestais, o que mostra que, de facto, há essa preocupação. Agora, não há dúvida que a forma mais efetiva de nós podermos lidar com este tipo de problemas é preparar as pessoas, ou preparar a população desde os bancos de escola. Recordo aquela frase do Einstein, não é, que eu acho que é muito verdadeira, que diz que tudo o que aprendemos antes dos 18 anos são evidências e depois dos 18 anos são especulações, não é? Portanto, é bom, não é, que se ensine desde pequenino. De facto, temos que estar preparados para fenómenos extremos, temos que ter atitudes de prevenção, por forma a evitar desastres. Nomeadamente, por exemplo, faz-me impressão, quando há tempestades, continua a haver pessoas que vão para a borda d'água tirar fotografias, selfies, não é? E eu digo assim, como é que é possível, não é, que ainda se continue a fazer coisas destas? Se calhar se ensinar isto pequenino, não é? Portanto, as pessoas têm o mesmo comportamento com o cinto de segurança. Exatamente, essa é uma ótima imagem do cinto de segurança. Professor, e podemos ser assolados por cá por este tipo de fenómeno ou fenómeno semelhante àquele que está a afetar a região de Valência, ou podemos apanhar perdoa uma imagem, com os restos daquela tempestade?
Bom, apanhar com os restos, isso é sabido, não é? Portanto, tanto quanto eu sei, o IPMA já fez um alerta laranja, não é? Para amanhã, ou para... julgo que é para amanhã, ou seja, vamos apanhar... Para esta quinta-feira, um bocadinho, não é? Sim, para esta quinta-feira, e acaba por ser, no fundo, apanharmos com os restos, não é? Portanto, dessa estrutura. Agora, é preciso não esquecer que Portugal é assolado por cheias com alguma regularidade, não é? Portanto, e normalmente são sempre em outubro, novembro, não é? Portanto, é a altura. E quase sempre são, não é sempre, por exemplo, a cheias de 67 foi com um sistema depressionário que passou, não é, sobre o território. Mas as de outubro, se eu não estou em erro, as de outubro dá 2, o tempo passa, não é? Portanto, portanto, já não sei ao certo há quantos anos foi, mas essas cheias foi uma depressão que se instalou e que esteve ali a debitar água, portanto, durante muito tempo e, portanto, grandes quantidades de água, que, portanto, foram caindo sempre no mesmo sítio. Portanto, a localização da Península Ibérica é típica para este género de fenómenos. Mais ainda, se eu tiver um oceano quente, e isso aí as alterações climáticas têm um papel no sentido que favorecem que os oceanos estejam quentes com muitíssima mais frequência e muito mais anos, mais favorece que este tipo de fenómenos possa ocorrer, porque no fundo é essa temperatura dos oceanos que acaba por ser a energia que alimenta todos estes sistemas. Muito obrigado, professor Carlos da Câmara. Foi um gosto. Carlos da Câmara é professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e já por diversas vezes participou aqui na História do Dia. O testemunho que ouvimos no início foi registado pela agência F. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição e porque esta sexta-feira é feriado, regressamos segunda-feira. Bom fim de semana.